24 pessoas morreram e 10 estão desaparecidas, vítimas das fortes chuvas que caem sobre a região sudeste do Brasil, mais especificamente sobre o estado de São Paulo nos últimos dias. Além dos afogamentos e desabamentos que provocaram as vítimas fatais, aconteceu hoje um enorme desastre em uma obra para uma nova linha do metrô aqui na capital paulista. Falhas na passagem do equipamento conhecido como Tatuzão provocaram o desabamento de parte do leito do rio Tietê sobre o túnel que estava sendo cavado. Este desabamento abriu um buraco de cerca de 80 metros quadrados e a interdição de uma das principais vias de São Paulo por um tempo ainda difícil de prever. Acontece a Marginal Tietê. Você que nos ouve no rádio e também nos acompanha na televisão sabe muito bem, conhece muito bem a Marginal. Sem esquecer dos estragos nos estados da Bahia e de Minas Gerais, em poucos dias aconteceram prejuízos incalculáveis no estado que mais mobiliza as questões políticas e econômicas do nosso país. O ministro Onyx Lorenzoni minimizou o impacto que pode haver no orçamento e prometeu que o governo federal vai ter sim recursos suficientes para socorrer esses municípios que estão sendo atingidos pelas chuvas. Logo depois de sobrevoar as principais áreas afetadas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, conversou com a imprensa e nós vamos ouvir um trecho do que ele disse. Desde quando tomamos conhecimento do ocorrido, mandamos para cá o nosso secretário de Defesa Civil, os nossos ministros entraram em contato com o prefeito da região e hoje presente aqui com 6 ministros. Também nos apresentamos a prefeitos para mostrar do que nós podemos fazer, do que nós temos à disposição para minorar o sofrimento das pessoas. Lamentamos as mortes. Sabemos que muitas vezes as pessoas constroem a sua residência por necessidade em local que 10, 20, 30 anos depois, o tempo leva a desastre. Então, nesse momento, entre os nossos ministros aqui presentes, creio mais importância o Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional, que se apresentou e mostrando que nós podemos colaborar com todos aqui. Muito bem, tá aí a fala de hoje do presidente da República e eu já coloco o nosso time na tela aqui para a gente começar a discutir toda essa história que está acontecendo, a questão do desastre aqui em São Paulo, as chuvas no interior e também aqui na Grande São Paulo. Eu começo por você, Piperno, porque hoje era a data prevista justamente, nós vimos, e vamos falar disso mais precisamente, da abertura do ano judiciário no país. Você disse ontem que o presidente da República deveria comparecer, que seria um gesto importante, mas ele optou por não comparecer. Eu quero saber se o presidente da República fez a coisa mais acertada. Olha, Paulo, boa tarde aos colegas. Ele mandou uma mensagem ao Supremo, claro que a presença dele, enfim, a presença física teria, sim, um outro efeito, né? Mas é bem verdade também que o presidente tem todo o direito de argumentar que não esteve lá por uma causa nobre, por uma boa causa. E é verdade, né? Eu acho até que ele poderia ter tentado preencher, né, os dois compromissos. Mas é defensável a presença dele numa área atingida por uma catástrofe. Piperno, daqui a pouquinho você vai falar com a gente. Vou passar a bola para o nosso Rodrigo Constantino. Consta, boa tarde para você. Em seguida eu já coloco o Piperno novamente, mas eu quero entender essa postura do presidente da República, porque eu vejo sempre muitos dos críticos do Bolsonaro, quando ele, enfim, tem uma determinada postura e uma determinada ação, há uma crítica. Quando essa ação ela não acontece, também há uma crítica. Como é que você vê isso? Boa tarde, Paulo. Pois é, né? No caso da Bahia, isso ficou muito claro. Quando ele sobrevoou, o governador petista da Bahia disse que ele estava fazendo campanha eleitoral. Quando ele depois não foi, disseram que ele estava sendo insensível e negligente. Então é aquela história, cara, eu ganho, coroa, você perde. Quem tenta politizar esse tipo de tragédia vai sempre atacar o adversário político, independentemente do que ele faça ou diga. O presidente fez a coisa certa aqui. Optou por sobrevoar, fazer um discurso, mandar vários ministros e
deixar de lado a política. O próprio ministro Onyx Lorenzoni disse isso, tem momento para política e tem momento para deixar isso de lado e unir todos, porque tem uma desgraça na nação. E veja, o governador de São Paulo, João Dória, também adotou um discurso parecido. Tem que ser reconhecido isso aqui. Ou seja, eu me pergunto, Paulo, será que não era possível ter feito isso desde o início na pandemia, que também foi uma desgraça? Será que dava para ter evitado o excesso de politização e, com isso, o Brasil ter tido um debate um pouco mais sério, um pouco mais maduro, um pouco menos maniqueísta, binário, negacionista para cá, cloroquina para lá e coisas assim? Eu acho que o Brasil teria ganhado muito se a postura tivesse sido essa, né, diante de uma comoção nacional, de uma desgraça internacional. Então, agora, nesse caso, parabéns a ambos, governador e presidente e outros envolvidos, e o presidente está certo também apontar para a questão da moradia, né? Tem alguns que vão preferir falar de questões climáticas e tudo, mas o cerne da questão é que o Brasil é um país ainda muito pobre e muita gente, por falta completa de opção e alternativa, mora em locais perigosos e muitas vezes irregulares. Perfeito. Piperno, agora sim, por favor, conclua aquele seu comentário. Não, claro, então é importante que todas as autoridades estejam lá, em loco, né, prestando a sua solidariedade e, principalmente, observando quais são as principais carências, quem é que necessita de cuidados de atenção mais urgente. E isso foi criticado da Bahia porque não adianta você querer governar à distância numa situação como essa. Tem que ir lá, tem que ver de perto, como fez o próprio presidente, enfim, o governador João Dória, prefeitos, secretários, ministros e tal. Agora, a gente vai ter depois, Paulo, uma outra, assim, vamos ver qual vai ser a solução para isso, porque a gente sabe que hoje o orçamento, ele está muito engessado e ele precisa, sobretudo, do aval da anuência do Centrão. Não é mais o ministro da Fazenda quem manda hoje na execução orçamentária. Então, se vai ter dinheiro ou não para mandar para essas regiões, a gente vai ter que saber depois, dependendo aí da vontade, do desejo do Centrão. Mas tomara que todas as autoridades políticas, todos os setores políticos, nesses momentos, atendam bem, não só essas populações de São Paulo, mas também de Minas, da Bahia e de outras regiões que foram severamente atingidas. Agora, Bruna, deixa eu voltar nesse tema da postura do presidente da República, porque essa postura me chamou bastante atenção. O presidente vindo a público justamente lamentar as mortes, estando presente justamente nas áreas mais afetadas, mas essa não foi a postura adotada pelo presidente da República no momento de pandemia. Eu me lembro muito bem daquelas falas um pouco mais fortes do presidente, que inclusive repercutiram muito, como, por exemplo, eu não sou coveiro, e daí quer que eu faça o quê? Por que o presidente da República tem essa diferença de postura? Por exemplo, por que ele não foi visitar um hospital público justamente em que faltavam leitos de UTI e em relação às chuvas ele faz exatamente aquilo que a gente pelo menos espera? Olha, Paulo, boa tarde aos colegas, a todos que nos acompanham. A sua pergunta é muito boa, porque de fato o que mais fragilizou a imagem do Bolsonaro, mesmo junto ao seu eleitorado, foi a gestão da pandemia, né? Foi uma série de tropeços. O Bolsonaro ele se preocupou muito mais com as picuinhas relacionadas à disputa de poder em Brasília, o fato de o STF dar todo o poder para governadores e prefeitos. Então ele ficou muito preocupado com isso, ele não soube se colocar acima dessas disputas de poder, mesmo porque ele era o alvo das disputas de poder, né? Todos os seus adversários usaram a pandemia para atacá-lo sistematicamente. E como era algo muito novo, e aí ele acabou apostando naquele medicamento que foi a cloroquina, e aí isso também gerou uma série de polêmicas, e aí depois teve a questão da Pfizer de não dar garantia nenhuma com o contrato, ele ficou preocupado, porque é uma responsabilidade muito grande. Foram tantos os problemas da pandemia. E a maneira como o Bolsonaro respondeu a cada um desses problemas sofreu tantos ecos, né? Tantas repercussões negativas, que talvez, Paulo, ele inclusive tenha aprendido com os erros, né? E a gente está vendo que agora, num momento justamente de catástrofe, tanto na Bahia, quando ele esteve bem no comecinho, né? O Rui Costa, ele disse, onde está o Bolsonaro? Lá no Natal, o Bolsonaro já tinha ido um mês atrás e deixado 4 pessoas lá trabalhando. Então ele compareceu, ele esteve lá naqueles desastres da Bahia, agora aqui em São Paulo, ele tem mostrado, digamos assim, uma mudança de
atitude para com o povo brasileiro no que diz respeito à sensibilidade. Então, talvez, Paulo, justamente a sua péssima comunicação e todas as atitudes canhestras, no sentido de falhas mesmo, que ele teve como presidente da República durante a pandemia, a gente está vendo que ele aprendeu com os erros, porque nos últimos desastres ele tem ido muito bem, né? E eu também gostaria de sublinhar que o próprio governador João Dória, que foi alguém que também na pandemia cometeu muitos erros, assim, de diversas frentes, e também quis politizar, se colocar como primeiro da vacina, também teve uma postura elogiável diante desse desastre, que diferentemente lá do governador da Bahia, que ficou sambando em cima do desastre, das mortes daquelas pessoas, João Dória simplesmente falou: que bom que o presidente estará aqui, é bem recebido, porque sabe que uma visita do presidente sempre vem junto, né, com uma possível liberação de orçamento, e está certíssimo. Em prol do país, da organização, dos estados, do povo, todas essas disputas políticas têm que ser enterradas. Então, aí, no caso, a atitude de ambos foi muito equilibrada, o que é uma boa notícia. A gente percebe que mesmo Bolsonaro e João Dória sendo tão diferentes, né, felizmente ambos não são petistas, né, e não sendo petistas, conseguiram ter uma atitude decente diante da atual situação. Ô Serrão, nós estamos em 2022 e o presidente da República mudou a postura. Esse ano tem eleição. Eu quero saber se é por conta disso. Saudações, meus amigos e amados haters. Eu diria que não. Vou lá na história do Bolsonaro. O Bolsonaro, quando era tenente do Exército, ele colaborava lá no Rio de Janeiro com equipes do Corpo de Bombeiro em salvamentos. Então, esse cara sempre teve uma característica, enquanto ele era militar, de atuar em situações de emergência. Ele gosta, é o gosto do cara, ok? Então, ele fazia isso. Agora, como presidente da República, ele tem feito isso nessas catástrofes geradas pelas chuvas. Ele fez na Bahia, ele foi logo no começo da chuvarada na Bahia, ele esteve lá. Até houve aquela confusão com o repórter e tal, mas ele esteve lá. Agora, em São Paulo, ele fez questão de visitar a área atingida. Até porque também ele sabe que isso tem um impacto político, além da própria questão humana, porque, na verdade, nós estamos aqui de novo diante de 24 mortes. Mas aí eu recomendo a vocês a leitura do meu artigo dessa semana, publicado segunda-feira no site da Jovem Pan, no qual eu falo exatamente dessa barbárie que se repete no Brasil todo ano. Todo ano a mesma chuva, todo ano a mesma crise hídrica. Agora não conseguem explicar como é que você tem crise hídrica com tanta chuva, como é que a conta de luz não abaixa se os reservatórios já voltaram ao normal. Aí ficamos nós, sempre pagando conta. Ficamos nós, sempre assistindo à incompetência geral da sociedade com o poder público. Porque vamos lá, por que esses desastres acontecem? Primeiro, a gente não tem obras sérias feitas para prevenir enchentes. Não levamos isso a sério no Brasil. Isso é um ponto pacífico. Outro ponto, a nossa omissão de administração pública e de sociedade permite que as pessoas construam e sobrevivam em condições absolutamente insalubres em locais que você sabe que vão encher de água quando chove. Vai morrer gente, vai haver desmoronamento. Então, todo ano a crônica dessa morte é anunciada e nós não fazemos nada. Nós da mídia somos altamente responsáveis por isso, porque nós ficamos toda a desgraça aproveitando o fé-de-ver do desastre. Oh, o desastre! Morreram 24 pessoas com as chuvas. Ah, peraí, isso enche o saco. O meu saco não cabe para esse tipo de coisa. Então, o Brasil precisa discutir seriamente o que fazer. Planejamento, gestão de recurso hídrico, isso é fundamental. Quanto às obras emergenciais de agora, uma alegria para empreiteiras, prefeitos. Por quê? Não há falta de dinheiro. Dinheiro? Orçamento? Tem receita extra-orçamentária em qualquer orçamento e você consegue a liberação disso facilmente para utilizar no contrato emergencial com a sua empreiteira amiga, sobretudo no ano eleitoral, que vai ajudar depois na campanha eleitoral para você fazer a obra que precisa ser feita. Esse ano, essas chuvas causaram um estrago impressionante em nossa infraestrutura de estradas, na Bahia, Minas e agora está dando para ver também no interior de São Paulo. Então, é uma situação completamente atípica de obras. E aqui em São Paulo, hoje, para premiar, só para finalizar, ainda tivemos uma história doida. Uma galeria de esgoto estoura
inunda a obra do metrô, que já deveria estar pronta há 20, 30 anos atrás, né? Tem que lembrar essa desgraça. E vem o pessoal e coloca a culpa no Tatuzão. O Tatuzão não teve culpa desse negócio, não. Olha só, gente, ainda nessa entrevista coletiva que nós estamos discutindo aqui do presidente da República, Jair Bolsonaro falou sobre a opinião dele em relação aos desabamentos provenientes das chuvas. Vamos ouvir. Muitas áreas onde foram construídas residências, faltou, obviamente, alguma visão por parte de quem construiu de futuro, bem como por necessidade também as pessoas fazem nessas áreas de risco. O tocante a montante, obviamente, os prefeitos, nós conversamos agora, alguns já tomaram providência, apresentam as suas necessidades e nós aqui faremos todo o possível para atendê-los. E olha, gente, rapidamente seguindo nesse assunto, o governador do estado de São Paulo, João Dória, também usou as redes sociais para afirmar que considera bem-vinda a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao estado, justamente para oferecer a ajuda proveniente do governo federal aos municípios atingidos pelas fortes chuvas e consequentes deslizamentos de terra e também todos os alagamentos que nós estamos relatando por aqui. Constantino, eu vou passar a palavra para você, porque nesse caso específico que o Serrão citou em relação a esse acidente, né? Nós falamos acidente porque nós, graças a Deus, não tivemos nenhuma morte em relação a isso e não seria aí uma catástrofe, mas sim apenas um acidente. Mas eu quero saber de você como é que fica a imagem do governador João Dória. Afinal de contas, essa é uma obra que é administrada pelo governo estadual. Como é que fica isso no início de fevereiro, justamente há 2 meses da saída dele do governo de São Paulo, justamente buscando aí uma candidatura à presidência da República? Paulo, é óbvio que há um desgaste, né? Em que pese eu ter elogiado antes a postura tanto do governador quanto do presidente em tentarem, nos seus respectivos discursos, deixar a política de lado, é óbvio que os seus seguidores, os seus apoiadores vão usar essas coisas politicamente. Então, hoje já estava circulando nas redes sociais comparativos entre obras do Tarcísio Freitas, da ministra de Infraestrutura do governo federal, e esse acidente, que cada um tem um jogo ali de responsabilidade, né? Cada um joga para o outro, é a Sabesp, é o Tatuzão, é o governo, e fica, na verdade, aí a dúvida de onde é que está o problema, né? Mas lembra-se também do atraso das obras do metrô e de tudo isso que vem junto, né, com essa discussão. Então, é óbvio que vai ocorrer um uso político, já está acontecendo, né? E, inclusive, tem notícias também de que, porque tem dos dois lados, tem na mídia notícias de que o orçamento do governo federal foi reduzido para essa questão de emergências e o ministro Onyx garante que não vai faltar recurso, mas também tem notícias, né, de que o governo estadual de São Paulo não usou verbas que estavam disponíveis no orçamento para esse tipo de prevenção, né? Então, de novo, existem guerras de narrativas para todos os lados e é inevitável que no ano de eleição isso vai ser explorado pelos seus seguidores. Então, já está acontecendo e assim, cá entre nós, né, a imagem que o ministro Tarcísio tem do que ele tem feito nas obras do país todo de infraestrutura, com seu orçamento minguadinho, abaixo de 10 bilhões de reais, é uma imagem de eficiência. O mesmo, infelizmente, não se pode dizer do governo de São Paulo. Não, porque aqui no nosso 3 em 1, a nossa audiência também quer ouvir um pouco das nossas avaliações aí sobre o aspecto político da história, né? A questão técnica toda está sendo apurada, nós vamos aguardar inclusive a investigação que está sendo feita para detalhar justamente as causas desse acidente, mas querendo ou não, tem uma representação política, Piperno. Afinal de contas, o Dória se elegeu com um discurso muito de gestor, de administrador, enfim, e aí a gente vê essa imagem da cratera aberta, do buraco aberto. Eu quero saber qual que é o impacto político da história de hoje. O impacto político ainda fica muito difícil da gente mencionar. A gente sabe que vai ter algum. Dória, ele fez um governo em que as finanças do estado de São Paulo foram muito bem cuidadas, fez inclusive caixa para grandes investimentos nesse ano eleitoral e é claro que um acidente da dimensão desse que a gente viu hoje, sem dúvida nenhuma, acaba ofuscando um pouco, né, desse impacto todo que ele preparava. Dória joga com 2 trunfos para essa reta final,
né, de governo. Ele tem que sair do cargo daqui 2 meses. Um é a questão da vacina e o segundo, o pacote de obras. Aliás, um belo pacote de obras que vem sendo entregue em várias regiões do estado de São Paulo. Outro dia mesmo, aqui em São Paulo, inauguraram uma estação do metrô. Tem mais aí pela frente, algumas estradas pelo interior. Agora, é importante também a gente lembrar que nem União, nem estados grandes e pequenos, costumam usar todo o seu orçamento destinado à defesa civil. Por quê? Porque eles sempre acham que não vai acontecer tragédia e que essa verba, que esse dinheiro pode ser remanejado. E aí, quando a natureza prega uma peça como essa, ou então, no caso das chuvas, ou aqui em São Paulo, um erro, né, possivelmente de uma empreiteira na construção de uma obra desse tamanho, como é uma obra de metrô, é claro que às vezes falta dinheiro por conta disso. Então, a gente tem que dar um tempo aí para ver como é que isso vai ser de alguma forma reparado. Imagina, Paulo, se tivesse acontecido algo parecido com o que houve na construção do metrô Pinheiros 15 anos atrás. Ou seja, felizmente não se chegou perto daquilo, mas veja como a gente está sempre exposto a esse tipo de erro, talvez até mesmo de erro humano. Naquela vez, a empreiteira responsável pela obra era uma das grandes aqui do Brasil. Essa de hoje é uma empreiteira espanhola. E já se fala, então, da questão do Tatuzão, Sabesp, sei lá quem. O fato é que esses acidentes acontecem e, quando isso ocorre, a Defesa Civil, muitas vezes, está absolutamente desguarnecida e desaparelhada e sem orçamento. Agora, Bruna, eu já vi alguns parlamentares no Twitter, inclusive de partidos de esquerda, questionando o modelo da obra, né? Porque, querendo ou não, é uma obra do metrô e essa obra, ela tem o apoio aí do setor privado, é uma linha que foi, inclusive, privatizada. Como é que fica essa história? É uma espécie de vidraça o que aconteceu hoje? Eu vi, por exemplo, do Twitter da Sâmia Bonfim, ela falando, olha, gestão PSDB. Quer dizer, é um acidente que aconteceu pode ter acontecido por diversas razões, como você mencionou, Paulo. Tem aí essa questão de ser uma obra administrada também, parceria com o setor privado e tal. E aí você vem lá, um adversário político que quer mirar, né, que eles têm como adversários qualquer pessoa que seja favorável a privatizações, e de fato o João Dória né, o governo do PSDB em São Paulo e vai lá e fala, olha que horror esse tipo de gestão, né? Na verdade, se a gente for pensar bem, se alguma coisa sai, se alguma coisa anda nesse quesito, é porque você tem aí o setor privado, empreendedor, fazendo funcionar, porque se ficasse na mão do Estado, pelo amor de Deus, não sei se sairia nunca, né? A gente tem aqui em São Paulo uma rede de burocracia, uma série de dificuldades. A cidade é muito grande, então é muito complicado tocar obras aqui. Então não é fácil tocar. E os acidentes podem acontecer. Por quê? Porque toda uma infraestrutura, uma história de infraestrutura que ou não tem a manutenção necessária. Então, assim, são todas as razões, e deve ser tão complexa, quando a gente for ter o laudo técnico, talvez isso fique mais claro, que todo esse tipo de narrativa que se constrói, ela sempre é muito rasteira, né? Ela sempre é muito rasteira e ela sempre tem em mira realmente o objetivo político. Como você lembrou muito bem, talvez atacar aí a própria ideia, né, de que privatizar, de que apostar em parcerias com o setor privado seja uma coisa boa para a cidade. É muito normal, é muito natural que a esquerda explore esse tipo de coisa. Mesmo que a gente saiba que, se a gente for analisar, por exemplo, no governo PT, todas as obras ali feitas, né, as obras encomendadas, pagas com dinheiro público, o que a gente viu foi corrupção até dizer chega. Então eu gostaria que a Sâmia Bonfim, em vez de ela ficar falando do PSDB aqui em São Paulo, deve ter problemas, não tenho dúvida que há problema, seria bom uma auditoria, mas seria interessante que a Sâmia Bonfim fizesse uma auditoria nos partidos que ela apoia, fizesse uma auditoria de como é que foram essas obras aí, com responsabilidade do Estado, para a gente fazer uma comparação, né, em termos de eficiência, de corrupção, de desvio, porque se a gente for comparar a eficiência de setor público e de setor privado, eu duvido que o setor público ganhe alguma vez. O Serrão, você acha, inclusive a nossa tarja está aí
para que todos possam ler, se Bolsonaro e Dória vão fazer uma trégua no combate às enchentes. Você acha possível isso? A chuva trouxe paz? Mais ou menos. Essa trégua não vai acontecer, não. João Dória está numa luta ferrenha dentro do próprio partido, até para viabilizar a candidatura dele. Nas pesquisas de mentirinha, ele não aparece bem. Então, a situação é muito complexa. Agora, esse negócio de obra me irrita profundamente. Eu gostaria, peguei uma chuva imensa para vir trabalhar, eu queria ter vindo de monotrilho. Só que a obra não ficou pronta em 2014. Aí eu tive que pegar uma carona com a lancha do Cabeça Branca. Quase não chego no trabalho que as meninas não estavam querendo deixar eu saltar. Mas cheguei, estou aqui, heróico. E lembrando sempre, essas obras são uma vergonha de roubalheira. Tanto o monotrilho, que não ficou pronto para a Copa no Brasil em 2014, quanto essa linha 6 do metrô, isso aí, a primeira versão do que seria essa obra foi eivada de denúncia de corrupção e não conseguiu ser executada porque a corrupção tomou conta dela. Aí, depois de muita enrolação, muita embromação, voltaram a tocar a obra. E hoje só não aconteceu uma catástrofe ali na Marginal, perto da freguesia do Ó. Por quê? Porque essa obra está sendo tocada num nível ultralento, apenas utilizando máquina e muito pouca gente. Se aquele canteiro tivesse a pleno vapor, como necessitaria estar, teríamos tido hoje uma catástrofe. Agora, o curioso, a catástrofe foi gerada por uma empresa de saneamento. A empresa de saneamento de São Paulo. Foi uma galeria de esgoto que estourou. Foi água do esgoto que entrou totalmente, ocupou aquela galeria ali. Isso é grave. Por quê? Porque nós temos uma empresa de saneamento que não está funcionando assim tão bem. Um monte de enchente em São Paulo. Cadê a política de combate às enchentes que a gente deveria ter aqui? Então, a empresa estatal é para pagar... Estatal, ou melhor, no caso, economia mista, né? Ela é para pagar dividendo para acionista ou para realizar as obras que a sociedade precisa. Essa polêmica que eu quero levar.